A escravização já existia no Brasil antes dos africanos? Em quase todos os meus vídeos vocês têm comentado muito sobre os indígenas, então vamos falar sobre eles hoje. E a resposta é sim. Os indígenas foram os primeiros escravizados no Brasil. Quando os portugueses chegaram em 1500, eles tentaram explorar a mão de obra escravizada indígena para plantar cana-de-açúcar, explorar terras e construir engenhos. De que forma isso aconteceu? Os portugueses invadiam as aldeias, promoviam guerras e capturavam os indígenas. Principalmente no Nordeste, ali no litoral brasileiro, tiveram muitos conflitos entre os colonizadores e os indígenas. Mas então por que se fala muito mais da escravização dos negros do que dos indígenas? Os indígenas já moravam aqui no Brasil, então eles conheciam muito bem o território, que facilitava muito nas fugas. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus, como a varíola e a gripe, dizimaram vários indígenas, o que enfraqueceu a mão de obra. E agora talvez o motivo mais decisivo: a igreja criticava a escravização dos indígenas, dizendo que eles deveriam ser protegidos e convertidos. E aí eles começaram o processo de catequização desses povos. A coroa portuguesa tinha uma missão dada pelo Papa, que dizia que toda a terra descoberta por eles deveria ser convertida ao catolicismo, como forma de salvar almas e expandir a Igreja Católica. Isso também, obviamente, era uma estratégia de controle social. Com alguns indígenas se convertendo, a Igreja passou a dizer que era pecado você escravizar um cristão. Ainda assim, na prática, sua mão de obra era muito explorada. E os que se recusavam a se converter eram chamados de gentios bravos, ou seja, estavam passíveis à escravização. E por que os portugueses quiseram catequizar os indígenas, mas não os negros? Porque os indígenas eram considerados súditos do rei. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles consideravam que os indígenas eram parte do território, que era verdade. Isso significava para a coroa portuguesa que eles podiam ser convertidos e se tornar bons cristãos. Já os africanos eram considerados como mercadoria, eles vinham de fora, então eles eram considerados como objeto de compra e venda. Tanto que eram chamados de peças, cabeças de ébano, para facilitar o comércio e desumanizar essas pessoas. Além disso, a Igreja Católica aceitava o tráfico de africanos. Enquanto alguns padres defendiam a proteção e a conversão dos indígenas, a igreja não condenava o tráfico negreiro, porque ele sustentava a economia colonial e enchia os cofres europeus. Além disso, os africanos já tinham experiência com cultivo de cana, alguns trabalhos agrícolas e trabalhar em clima quente. Então, a partir do século XVI, os portugueses começavam a importar cada vez mais africanos para o Brasil, transformando o tráfico negreiro como o principal motor de economia colonial.